Chegamos a dezembro e também a última reunião do Copom no ano e com zero surpresas. O Banco Central faz sempre muita questão de manter a transparência quanto ao que ele deve fazer, de modo que o mercado já estava com um call consolidado de que novamente teremos a manutenção da taxa Selic em 13,75. Já a quarta reunião com a taxa Selic nesse patamar. Mas se tivemos zero surpresa com a Selic, a gente tem que começar a observar uma questão de diferencial de juros e o quanto isso pode afetar o dólar e também começar a se perguntar se vale mais a pena você travar um retorno de inflação mais uma taxa fixa aqui ou de dólar mais uma taxa fixa aproveitando os juros altos no mercado americano. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo em si, eu quero lembrar sobre o mês de dezembro e a questão da previdência, de como você pode fazer para pagar menos imposto na declaração em 2023 ao fazer uma previdência, um plano PGBL até o final de 2022. Inclusive o vídeo que saiu aqui no canal ontem mostra como que eu fiz a simulação no programa de declaração de imposto de renda da Receita Federal. Mostrei lá que, primeiro, a simplificada era a melhor opção para mim, mas com o PGBL a completa acabou ficando melhor, gerando economia de imposto e até dinheiro de volta. E todo esse processo que culminou na contratação de um PGBL está registrado. Então aconselho que vocês vejam o vídeo de ontem para que muitos de vocês possam economizar imposto com base em uma aplicação feita agora e deixando esse dinheiro trabalhar por vocês durante bastante tempo para só depois pagar o imposto numa alíquota muito, mas muito mais baixa caso você escolha a tabela regressiva. Recado dado, agora vamos entrar aqui no assunto do vídeo. Como vocês sabem, eu não gravo esse vídeo depois da reunião, porque acaba a reunião e a gente praticamente já publica. Eu gravo antes e como o Banco Central ele faz questão de ser transparente quanto àquilo que ele vai fazer, geralmente a gente não tem surpresas. Mas nessa reunião foi menos surpresa ainda. Se você entra aqui nas opções de Copom, o que a gente vê é que quase que 100% do mercado estava esperando a manutenção da taxa Selic nesse patamar de 13,75. Só tinha aqui um percentual muito reduzido esperando uma queda de 0,25. O que é até interessante, né? Esperando uma queda, sendo que há alguns vídeos eu mostrei para vocês que o DI futuro não parava de subir. Colocando o gráfico na tela do contrato futuro do DI lá para janeiro de 2024, vejam que ele chegou a 14,75. E isso seria a taxa média de todo o período. Então, no auge das incertezas que tivemos por enquanto pós eleição do Lula, quanto a como seria a parte política fiscal, se teremos 200 bilhões fora do teto de gastos durante 4 anos, se seria só isso, seriam mais coisas. Isso não está definido ainda, né? Não chegamos até o final dessa questão, mas chegamos a 14,75 aqui, que seria uma taxa média de todo esse período até janeiro de 2024. Ou seja, o que se esperava é que a Selic iria subir bem mais para que a média, com essa Selic começando em 13,75 até lá, batesse em 14,75. Agora a gente está numa situação um pouco mais tranquila comparado a esse auge de pânico do mercado. Se a gente olha o contrato, a gente vê que a taxa agora está em 13,9, ainda acima da Selic atual em 13,75. Ou seja, o que se espera é que a Selic ela aumente mais ao longo do ano que vem, pelo menos pelo contrato DI, e a queda viria ao longo do tempo em algum momento. Por que eu digo queda? Porque geralmente os aumentos se dão em 0,25, 0,50, 0,75, 1%. De modo que a taxa não fique em 13,9, por exemplo. Isso é uma média de taxas de diferentes períodos. De modo que possivelmente lá na frente a gente veria uma queda da Selic. Quando? E aí vai depender do que vai começar a acontecer no ano de 2023, 2024, que é para quando a gente tem esse contrato, mas eu acho que durante esse período ainda é mais tranquilo. O que me preocupa mais, na verdade, na condução da política monetária é o que virá depois de 2024, porque até 2024 a gente tem o Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, de modo que a gente deve ver a manutenção da política que foi tocada até agora. Se ele vê que a inflação está escapando da meta, ele vai aumentar a taxa Selic, porque é o principal instrumento que a gente tem para o controle da inflação. E esse aumento da Selic que vimos até agora foi justamente para isso, o que acabou deixando o Brasil com uma taxa real de juros muito maior do que a dos outros países. Então, entrando aqui no ranking de juros do Clube dos Poupadores, que eu costumo observar, se eu alinho aqui por juros, veja que dentre os países que a gente tem aqui nessa lista, 19 países, o Brasil só tem juros menores do que a Argentina, com 75% de juros ao ano. Contudo, a Argentina tem uma inflação de 88% e muita gente espera que essa inflação, inclusive, passe de 100% daqui a algum tempo, de modo que eles não têm juros reais, os juros são negativos em 6,91. Já se você coloca aqui por juros reais,
veja que o Brasil fica no topo da lista, com 6,84. Eu vou voltar novamente a alinhar aqui por juros. E o que a gente vê aqui, com essa taxa de juros, a nossa inflação, que no ano passado fechou em mais de 10%, agora está caminhando para fechar o ano na casa de 6%. Se você olha, por exemplo, o mercado americano, nós temos uma taxa de juros em 4%. Na verdade, a Fed Funds Rate fica numa banda, variando entre 3,75 e 4. E, inclusive, a gente tem reunião do FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom, para decidir para onde vai a Fed Funds Rate nessa última reunião do ano, na semana que vem. Eu vou fazer um vídeo aqui específico sobre esse assunto. E uma inflação de 7,7, ou seja, a inflação americana ela está mais alta do que a inflação brasileira, o que é algo raro na história. Geralmente a nossa inflação fica bem mais alta do que a americana. Mas há um ponto interessante aqui. Nós já temos a manutenção da Selic em 13,75 há 4 reuniões. Enquanto nos Estados Unidos o que a gente teve até agora foram subidas gradativas da Fed Funds Rate em 0,75 a cada reunião. O que se espera nessa próxima reunião é uma subida menor, de 0,5. Pelo menos esse é o call do mercado até agora, majoritário para a decisão que nós teremos do FONC. Se vai ser isso ou não, a gente vai saber na semana que vem. Mas perceba que se a nossa Selic ela está parada em 13,75 e a taxa de juros americana ela está subindo, e muita gente precifica o final desse ciclo de aumento de juros lá fora com uma Fed Funds Rate em torno de 5%, ou seja, mais 2 reuniões subindo 0,5, ou talvez uma reunião subindo 0,5, depois outra sobe 0,25, outra mais 0,25, mas nesse patamar de 5, o que a gente vê é a Selic possivelmente vai ficar parada nesse patamar, sem inflação nem incomodar. Lógico que a gente não sabe se isso vai acontecer, vai depender do que o governo vai começar a fazer no ano que vem, se vai poder gastar muito fora do teto, se não vai poder gastar. Mas da maneira atual, o que a gente vê são juros subindo lá fora, enquanto aqui os juros estão mantidos. Isso tende a pressionar o nosso câmbio, que nesse momento está no patamar de 5,22, em períodos de estresse chegou a 5,4, mas se os juros lá continuarem subindo sem que os nossos subam também, ou até venham a cair, o que agora não é uma visão do mercado em si. Antes se discutia se a Selic ia começar a cair no primeiro semestre ou no segundo, alguns mais otimistas até colocando o primeiro trimestre para a queda da Selic. Agora muita gente abandonou a expectativa de queda para o ano que vem inteiro, e já tem gente apostando em subida, inclusive. Eu simplesmente não sei o que vai acontecer, porque depende do que o próximo governo vai querer fazer. Mas se você tem manutenção da Selic aqui e subida de juros lá, fica mais atrativo investir no mercado americano. Talvez esse dólar teria que subir. Só que esse dólar subindo provocaria a revisão das expectativas de inflação aqui no Brasil. E como o Banco Central ele é independente, teve sua dependência assegurada por lei, uma lei que vai ser testada agora, né, se essa independência realmente ela vai existir de fato, e aqui até arriscando uma previsão do futuro, eu acho que os primeiros 2 anos do governo Lula serão 2 anos de muitos ataques à figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque afinal de contas, se ele sobe a taxa de juros para conter a inflação, ele atrapalha a dinâmica da economia. Mas a missão do Banco Central é estar atento à meta de inflação. Lá fora, o Banco Central americano tem um duplo mandato, eles querem olhar a inflação e emprego. Aqui é só a inflação. E para conter a inflação, você tem que subir juros. Só que se você sobe juros, acontece todo aquele efeito que a gente já sabe. Do pessoal que é empresário, por exemplo, vendo que compensa menos investir em aumentar o tamanho da sua produção, potencialmente contratando mais pessoas, e compensa guardar aquele caixa, já que você pode emprestar para o governo correndo um risco muito baixo e sendo altamente remunerado, mais de 1% ao mês. Se eles não contratam pessoas, as pessoas têm menos renda. Se elas têm menos renda, elas consomem menos. Como o consumo de um vira renda do outro, você tem a economia, no geral, desaquecida por conta de uma taxa de juros num patamar contracionista. E que vai continuar nesse patamar se a inflação não voltar à meta. Até porque se o presidente do Banco Central não cumpre a meta de inflação durante anos seguidos, ele pode ser demitido. E, logicamente, se você pensa que o presidente pode indicar alguém que é muito mais próximo em termos ideológicos a ele para o Banco Central, ele vai querer fazer isso antes do prazo, se puder fazer isso. De modo que o que eu estou esperando, e até tomando minhas decisões de investimento com base nisso, é que a Selic ela vai permanecer alta se a inflação começar a assustar para cima e fugir da meta. Essa Selic mais alta, ela tende a controlar um pouco o aumento do dólar. Isso aqui pensando que as condições do Brasil vão se manter mais ou menos como a gente viu até agora. Não estou colocando o governo abrindo a torneira de gastos e gastando muito mais do que a gente já espera que ele venha a gastar nessa discussão de PEC, que alguns chamam de PEC de inflação, PEC Argentina, etc. Mas para poder gastar fora do teto em torno aí de 200 bilhões, talvez um pouco menos pelas discussões que a gente está vendo no Congresso até então. Mas veja que isso já está mais ou menos precificado. E se a inflação começar a assustar, talvez a Selic suba mais, isso tende a controlar o dólar durante um período de, eu vou chutar aqui uns 2 anos.
Ou seja, a gente teria uma janela com uma Selic alta, o que propicia um dólar mais baixo, já que fica mais atrativo investir no Brasil. E se a inflação aumentar, a Selic provavelmente aumentaria mais, sobretudo nesse período mais curto, de modo que eu enxergo uma janela boa para a gente começar a diversificar o patrimônio lá fora, quem não fez ainda, e para quem já fez, para enviar recursos lá para fora. Até porque há um ponto muito interessante no envio de recursos neste momento. Como adiantei no começo desse vídeo, eu vou fazer uma comparação aqui. Se a gente entra no site do Tesouro Direto, entre os títulos públicos que estão sendo oferecidos, a gente acha um Tesouro IPCA mais 2045 pagando nesse momento 6,2% ao ano, mais a nossa inflação medida em reais. É uma taxa que, historicamente, ela é atrativa. Tem muitas seguradoras que eu aposto estão comprando muito título público agora, porque essa taxa é uma taxa perseguida por eles em termos de retorno. Mas eu me pergunto, será que é melhor ganhar IPCA mais 6? Ou não é melhor ganhar, por exemplo, se eu entrar aqui na rentabilidade que a gente vê do TLT, que é um ETF de título público americano que tem prazo em torno de 20 anos, ou seja, você está comprando um ETF que está comprando títulos de risco soberano do governo americano, o governo que é dono da máquina de imprimir dólares, a moeda mundial, e nesse momento de yield você ganha 2,56, porque vamos lembrar que, embora aqui no Brasil o ETF não distribua dividendos, lá fora ele distribui. Então veja que a gente está diante de uma escolha de ganhar 6% em reais, corrigido pela inflação, ou, nesse momento, 2,56 em dólar, corrigido pela valorização do dólar contra o real, que talvez até se mantenha estável nos próximos 2 anos devido à condução da política monetária pelo Roberto Campos Neto. Mas e depois? A gente já não sabe quem vai entrar no Banco Central e se essa pessoa vai estar disposta, por exemplo, a reduzir juros, mesmo sabendo que com isso ela pode perder o controle da inflação. Isso faria não só a inflação disparar, mas como o dólar também se valorizar em relação à nossa moeda. E um outro ponto é até pensando em dinâmica de marcação a mercado, porque se a gente for voltar aqui nos títulos públicos para olhar o histórico de preços e taxas, o que a gente vê é que o título IPCA mais 2045, vou colocar aqui 90 dias, ele teve uma grande subida na sua taxa e com isso o preço do título cai bastante, ou seja, quem comprou esse título há 90 dias está perdendo na marcação a mercado. E a mesma coisa está acontecendo lá fora. Se eu venho aqui em performance, a gente vê que esse ETF está caindo menos 27,24 no ano, e em um ano fechado, 12 meses, menos 30, e por conta dessa queda, a performance em 3 anos está negativa, em menos 7,19. Então também está perdendo na marcação a mercado. Só que a pergunta que fica é, onde os juros começarão a cair primeiro? Aqui ou lá fora, para que a gente possa ganhar com marcação a mercado? E eu acho que os juros vão começar a cair primeiro lá fora, até pela dinâmica que a gente tem no mercado americano. Se a gente olha aqui o retorno ano a ano desse ETF, a gente vê anos negativos. Por exemplo, 2009, o que aconteceu em 2008 foi a crise do subprime. Em 2009 você teve o grosso da crise, melhor dizendo, porque a crise ela realmente se manifestou já no final de 2008, e uma queda de 21,5%. E no ano seguinte, subida de 9,25%, subida de 33,6%, porque geralmente para combater uma recessão o que se faz lá fora é baixar os juros da economia. Aqui no Brasil, se a gente baixa demais os juros para combater uma recessão, você pode provocar uma alta do dólar, o que aumenta a inflação. E aumentando a inflação, você tem que subir juros novamente. Então é mais complicado para a gente fazer esse tipo de política monetária. Aí depois teve mais um ano, 2013, queda de 13,91%. Em 2014, subida de 27,3%. Em 2015, uma leve queda, acompanhada de uma leve subida. Depois, uma queda de 2% aqui em 2018, acompanhada de subida de 14%. Em 2021, uma queda de 4,76%. E se olha, em 2022, a gente tem essa queda fortíssima de 27,24%, que aqui, até onde eu posso consultar, é a maior queda que nós temos nesse ETF. Desde 2003, é a pior performance que ele apresenta na sua série histórica. O que me leva a crer que na hora da recuperação, a gente também vai ter uma baita recuperação nesse ETF. Então, ganhos de marcação a mercado em dólar, e enquanto você espera, você ganharia, por exemplo, nesse ETF específico, 2,56. Mas existem vários outros ETFs com títulos de prazo mais curto, e aí a marcação a mercado, o movimento na hora da recuperação tende a ser menor. Alguns correndo o risco de crédito de empresas, mas de empresas como uma Apple, por exemplo, como o Bank of America, empresas que são realmente grau de investimento, que tem uma solidez muito grande, mas que pagam uma taxa de yield de 3,5, algumas até passam disso. Tem coisa muito mais arriscada, que paga taxas altíssimas, aí eu já não acho que vale a pena. Mas nesse questionamento de se vale a pena ganhar 6% em reais, ou 2,5% e a variação do dólar em relação
ao real, eu fico realmente na dúvida. Tanto que eu prefiro pegar os dois no final das contas. Eu já tenho esse ETF aqui, o TLT, na minha carteira. Comprei um pouquinho, mas eu acho que esse vai me dar um ganho de marcação a mercado no horizonte mais próximo, em comparação a comprar, por exemplo, um Tesouro IPCA+. Eu comprei só um pouquinho de Tesouro IPCA+, 2045, era uma parte bem pequena da carteira, já mostrei para vocês isso em vídeos anteriores, e o grosso dessa posição está em Tesouro IPCA+, 2026. Porque na pior hipótese, caso os juros não caiam até 2026, pelo menos eu sei que naquela data eu vou receber o combinado, que hoje estaria em torno de 6% mais inflação. Mas fica a indagação. O que você prefere? Um retorno em dólar mais 2,5%, onde seu risco de crédito está na mão do governo americano, ou um retorno de 6% mais a inflação em real, sendo que seu risco de crédito está aqui na mão do governo brasileiro, que sendo dono da sua própria moeda, na pior hipótese pode criar mais moeda para pagar sua dívida, mas isso resultaria numa inflação mais alta, o que corrigiria o seu título. Mas vamos lembrar que o imposto sobre esse título incide sobre tudo, sobre inflação mais a taxa. Um exemplo hipotético de uma inflação altíssima aqui no Brasil, que eu não espero que venha acontecer, sobretudo no curto prazo, mas só para entender essa dinâmica, se o IPCA tivesse em 50%, fazendo a conta de padaria que 50 mais 6%, que é a parte prefixada desse título, dá 56%. Se você tira 15% de imposto sobre isso, você chega em 47,6% de retorno, sendo que nesse exemplo o IPCA estava em 50%. Então, depois de um certo patamar, esse título ele para de te proteger. Enquanto lá fora, eu acho que na história americana você nunca teve uma inflação de 50%. Se você volta no tempo, você vai achar nos anos 70 uma inflação chegando a 2 dígitos, mais 2 dígitos baixo. Aqui no Brasil, durante vários períodos, tivemos uma inflação altíssima. O que eu espero, sinceramente, que não venha acontecer. Mas fica a questão e eu quero saber a resposta de vocês nos comentários. 2,5 em dólar ou IPCA mais 6? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E novamente eu lembro que a gente está chegando no limite para que você que fez a simulação, como eu mostrei no vídeo anterior, e viu que fazer um PGBL e a declaração completa é compensador no seu caso, faça de fato isso para pagar menos imposto em 2023, enquanto o dinheiro fica trabalhando para te levar até a liberdade financeira. E se você quiser saber mais disso, é só clicar no vídeo que está aparecendo por aqui. Um grande abraço e até a próxima!